Bem-vindos ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos acompanhar Rebelde, o primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. 8. O dia da independência amanheceu límpido. Prometia ser quente, mas havia uma brisa abençoada vinda dos morros e as únicas nuvens eram finas, altas e logo sumiram. De manhã os legionários limparam os uniformes. Usaram escovas de arame, limpadores de botões, cera de engraxar e sabão até que os casacos e as calças de lã, as botas de couro e os cintos estivessem o mais impecáveis que um esforço honesto poderia alcançar. Engraxaram as bolsas de munição, esfregaram cantis e mochilas e tentaram desamarrotar o papelão das copas e das viseiras dos bonés. Poliram as fivelas dos cintos e os distintivos dos bonés, depois passaram óleo nas coronhas de nogueira dos fuzis até a madeira brilhar. Às 11, pensando nas jovens que já estariam se reunindo ao redor de Seven Springs, as companhias entraram em formação com uniformes e kits completos. Os 50 cavaleiros formaram uma 11ª companhia, que se formou à frente das outras, enquanto os 2 canhões, que haviam sido arrancados dos sulcos que as rodas formaram no capim comprido e depois presos aos armões, desfilavam junto à banda do regimento, na retaguarda da legião. O coronel esperava em Seven Springs, deixando o Major Pelham no comando temporário. Às 11h05 Pelham ordenou que a legião ficasse em posição de sentido, apresenta-se armas, calasse baionetas e depois ombro-armas. Ao todo, 872 homens estavam em formação. Não eram a força total da legião, mas os recrutas novos demais para ter aprendido a Ordem Unida foram mandados antes a Seven Springs, onde receberam o encargo de pregar faixas de pano vermelho nos bancos da igreja, que seriam usados para o jantar comunitário. 2 tendas enormes haviam sido erguidas no gramado sul para dar sombra aos visitantes e uma cozinha fora estabelecida perto do estábulo, onde 2 bois e 6 porcos eram assados por cozinheiros suarentos que também foram selecionados dentre os membros da legião. As damas da cidade tinham doado tonéis de feijões, tigelas de salada, bandejas de bolos de milho e barris de pêssegos secos. Havia pães de milho e presunto doce curado, peru e veado defumados. Havia carne seca com suco de maçã, pepinos em conserva e, para as crianças, bandejas de rosquinhas salpicadas de açúcar. Os abstêmios tinham à disposição limonada e água do melhor poço de Seven Springs, enquanto os outros dispunham de barriletes de cerveja e barris de cidra forte trazidos do porão da taverna Greles. Na casa, o vinho estava disponível, mas experiências passadas sugeriam que apenas um punhado de pessoas importantes iria se incomodar em tomar uma bebida tão fina. As provisões eram generosas, as decorações luxuriantes, como sempre acontecia no dia da independência em Seven Springs, mas, nesse ano, numa tentativa de demonstrar que a Confederação era a verdadeira herdeira do espírito revolucionário americano, Washington Falconer fora especialmente pródigo. Às 11h08 o sargento Mor Proctor ordenou que a legião avançasse, e a banda, comandada pelo maestro August Little, tocou Dixie, enquanto os 50 cavaleiros levavam a legião para fora do campo. Eles seguiam com sabres desembainhados e as companhias marchavam com baionetas caladas. A cidade estava deserta, porque todo o povo fora para Seven Springs, porém as tropas fizeram uma bela demonstração marchando diante da prefeitura enfeitada com bandeiras e sob os estandartes pendurados sobre as ruas, passando pela mercearia de Sparrow que tinha uma bela vitrine de 8 folhas de vidro plano, trazidas de Richmond apenas um ano antes, grande o bastante para servir como um espelho gigantesco em que as companhias de passagem podiam admirar suas figuras apenas ligeiramente distorcidas. A marcha era ruidosa, não porque alguém estivesse falando, mas porque os homens ainda não estavam acostumados a carregar todo o equipamento. Os cantis batiam nas baionetas e as canecas de estanho, penduradas nas mochilas, ressoavam contra as caixas de cartuchos. Os primeiros espectadores estavam esperando no lado interno do portão da propriedade de Seven Springs. Na maioria eram crianças que, equipadas com bandeirolas de papel da Confederação, corriam ao lado das tropas que marchavam entre as fileiras de carvalhos que se estendiam desde Roskill Road até a porta da frente de Seven Springs. A legião não marchou até a casa, em vez disso se desviou da entrada de carroças, onde fora feita uma abertura na cerca atrás das árvores, passando assim ao redor da casa para se aproximar dos gramados do sul, repletos de bandeiras,
através de duas linhas cada vez mais densas de curiosos que aplaudiam as belas tropas. A cavalaria, contendo os animais empolgados para fazê-los erguer as patas, exibia uma demonstração especialmente nobre, passando pela tribuna de honra presidida por Washington Falconer, ao lado de um político que, até a secessão, fizera parte do Congresso. Falconer e o ex-congressista eram flanqueados pelo reverendo Moss, pelo juiz Bulstrode e pelo coronel Roland Pennycrack, que tinha 97 anos e fora tenente no exército de George Washington em Yorkton. Não me importo que ele se recorde de Yorkton, disse Washington Falconer ao capitão Ethan Ridley, que era o ajudante de companhia do coronel no dia da independência, mas gostaria que ele não ficasse nos lembrando o tempo inteiro. Porém, nesse dia, especialmente, seria egoísmo negar ao velho seu momento de glória. Adam, vestindo seu belo uniforme, comandava os cavalarianos. O Major Perel montava uma égua gorda e dócil à frente das 10 companhias, enquanto o Major Pica-Pau Bard, cujo estupendo uniforme havia chegado de Richmond para a diversão geral da legião e consternação de seu cunhado, marchava a pé, à frente da banda. O segundo tenente Nathaniel, que não tinha serviço de verdade nesse dia, montava a égua Pocahontas logo atrás do Major Bard, que não fazia esforço para sincronizar o passo com as batidas do tambor, mas caminhava com as pernas longas, tão tranquilo quanto se estivesse dando um de seus longos passeios diários pelo campo. Assim que chegou aos gramados do sul, a cavalaria, cuja função nessa data era puramente decorativa, galopou uma vez ao redor do campo improvisado onde os soldados desfilariam, depois desapareceu para colocar os animais num cercado. Os 2 canhões foram soltos de seus armões e estacionados dos 2 lados da tribuna diante da qual, bem em frente ao olhar deliciado de quase 3.000 espectadores, a legião fez suas manobras. Os homens marcharam em colunas de companhias, cada uma com 4 fileiras de profundidade, depois se formaram numa linha de batalha com 2 fileiras. Não havia espaço suficiente nos flancos do campo para toda a linha de batalha, mas o sargento Truslow, sargento da companhia K, teve o bom senso de conter seus homens, o que estragou um pouco a apresentação seguinte, um orgulho pessoal de Perel, que demonstrava como a legião formaria um quadrado para repelir ataques de cavalaria, mas no fim o quadrado foi realizado de modo bastante decente e apenas um verdadeiro especialista detectaria que um canto da formação estava ligeiramente torto. Os oficiais, todos a cavalo menos o Major Bard, foram postos no centro do quadrado onde a banda tocou uma versão soturna de Massa in the Cold Cold Ground. Então a legião saiu do quadrado para formar 2 colunas de companhias. A banda acelerou o ritmo para Hail, Columbia, a multidão aplaudiu, o coronel sorriu de orelha a orelha, em seguida o capitão Murphy, que havia se nomeado artilheiro-chefe da legião, esporeou avançando com seus artilheiros. Os 2 canhões foram carregados com sacos de pólvora, mas sem bala sólida ou obus. A legião não possuía nenhuma das novas escorvas de fricção para acender a pólvora, por isso Murphy usou 2 escorvas caseiras feitas de tubos de palha cheios de pólvora de fuzil grão 1. Os tubos de palha foram colocados nos ouvidos dos canhões enfiados através de furos feitos nos sacos de pólvora. Então, depois de um sinal do coronel, e justo quando o maestro Little terminava de tocar Hail, Columbia, os artilheiros encostaram fósforos acesos nas escorvas. Houve 2 estrondos gloriosos, 2 lanças de chamas, 2 nuvens espessas de fumaça branco-acinzentada e um bando de pássaros assustados voou das árvores sombreadas atrás da tribuna. Os espectadores ficaram satisfatoriamente boquiabertos. Os disparos de canhão pressagiaram os discursos. A fala do coronel Pennycrack foi misericordiosamente curto, porque o velho estava sem fôlego. Depois o ex-congressista fez uma peroração que parecia interminável, seguida por um discurso belo e animado de Washington Falconer, que, primeiro, lamentava a necessidade da guerra, mas depois descrevia o ninho de víboras nortistas que, com bocas sibilando, línguas se movendo e hálito nefasto, espalhavam seu veneno fétido pela terra. Mas nós, sulistas, sabemos lidar com cobras. A multidão aplaudiu. Até os escravos negros reunidos, trazidos pelos donos para a festa anual e confinados a um pequeno cercado de corda ao lado dos espectadores, aplaudiram os sentimentos do coronel. Washington Falconer, cuja voz era forte o bastante para alcançar todas as pessoas reunidas, falou sobre as 2 raças que surgiram na América. Raças que,
apesar de brotarem de pais comuns, haviam se separado pelo clima, pela moral e pela religião, e assim tinham se mantido apartadas até que agora, declarou ele, suas ideias de honra, verdade e hombridade eram tão diferentes que não poderiam viver sob o mesmo governo. A raça nortista deve seguir seu caminho, declarou o coronel. Enquanto nós, sulistas, que sempre estivemos à frente da luta americana por liberdade, verdade, decência e honra, manteremos vivo o sonho luminoso dos pais fundadores. A espada deles foi passada a nós. Então ele desembainhou a lâmina brilhante presenteada ao seu avô por Lafayette e a multidão aplaudiu a ideia de que eles, e não os nortistas degenerados, suados pelo trabalho nas fábricas, estragados pela educação e infestados de católicos romanos, eram os verdadeiros herdeiros daqueles grandes revolucionários da Virgínia, George Washington, Thomas Jefferson e James Madison. O coronel concluiu suas observações dizendo não achar que a luta seria longa. O Norte havia bloqueado portos no Sul e o Sul responderá proibindo a exportação de algodão, o que significava que as grandes tecelagens da Inglaterra ficariam inevitavelmente em silêncio, e a Inglaterra, lembrou ele à multidão, morreria sem algodão para alimentar as tecelagens. Se o bloqueio não fosse interrompido, dentro de semanas a maior marinha do mundo estaria no litoral da Confederação e os Yankees fugiriam de volta para seus portos como serpentes regressando aos seus ninhos. No entanto, o Sul não deveria olhar para a Europa, apressou-se Falconer, nem precisava disso, porque os soldados sulistas expulsariam os nortistas do solo do Sul sem ajuda europeia. Logo, disse o coronel, os Yankees iriam se arrepender da temeridade, porque seriam expulsos, correndo, gritando e uivando. A multidão gostou disso. A guerra acabaria em semanas, prometeu o coronel, e todo homem que ajudasse a alcançar a vitória seria honrado na nova confederação, cuja bandeira tremularia para sempre entre os estandartes das nações. Essa foi a deixa para as bandeiras da legião serem trazidas à frente e apresentadas. E, espantosamente, a esposa do coronel havia saído do quarto onde convalescia para ser a portadora dos 2 pavilhões. Miriam Falconer era uma mulher magra, de cabelo preto e rosto muito pálido em que os olhos pareciam grandes demais. Vestia uma seda púrpura tão escura que era quase preta e um véu negro, semi-transparente, caía do chapéu. Andava muito devagar, de modo que alguns espectadores acharam que ela certamente cairia antes de chegar à tribuna de honra. Estava acompanhada pela filha e por 6 damas da cidade que tinham sido as principais responsáveis por costurar as 2 bandeiras pesadas feitas de seda com franjas estupendas, que agora seriam os estandartes de batalha da Legião Falconer. A primeira era a nova bandeira confederada. Tinha 3 largas listras horizontais, a de baixo e a de cima vermelhas e a do centro branca, enquanto o quadrante oficial mais perto do mastro mostrava um campo azul onde estavam costuradas 7 estrelas representando os primeiros 7 estados a participar da secessão. A segunda bandeira era uma adaptação do brasão dos Falconers e mostrava 3 crescentes vermelhos em fundo branco, com o lema da família, para sempre ardoroso, bordado em letras de seda preta fúnebre ao longo da borda inferior. Como a banda não tinha um hino nacional formal para tocar, ficou em silêncio, todos menos os tocadores de tambor, que bateram um toque solene enquanto as bandeiras eram trazidas. Adam, nomeado chefe da equipe das bandeiras, avançou para recebê-las acompanhado por 2 homens escolhidos para serem os porta-bandeiras. Um era Robert Decker, cujo rosto remendado estava maravilhosamente sério enquanto seguia ao lado de Adam, e o outro era Joe Tampinha Sparrow, que pegou a bandeira da Legião Falconer após ter sido entregue por Ana ao irmão. Adam desdobrou a seda e passou a bandeira a Joe Sparrow, que pareceu quase esmagado pelo peso. Então Miriam Falconer, auxiliada pelas damas, entregou a bandeira confederada, com franjas amarelas. Por um momento, Adam pareceu relutante em pegá-la com a mãe, depois deu um passo atrás e entregou a bandeira a Robert Decker, que a ergueu bem alto, com orgulho. Os espectadores deram um grito de comemoração que foi morrendo de forma irregular quando a multidão percebeu que o reverendo Moss, que estivera esperando com paciência o dia todo, agora distribuía as bênçãos. A oração foi tão longa que alguns presentes achavam que Joe Sparrow certamente desmoronaria antes do fim da invocação. Pior ainda, o cheiro de carne assando era cada vez mais hipnotizante, no entanto Moss insistia em chamar a atenção do Todo-Poderoso para a legião,
para suas 2 bandeiras, para seus oficiais e para o inimigo, que o reverendo rezou para serem portentosamente esmagados pela legião. Ele poderia ter se alongado mais ainda se não tivesse feito uma pausa para respirar fundo, o que deu ao velho coronel Pennycrack a chance de intervir com um amém surpreendentemente alto, que foi ecoado tão sonoramente pela multidão que Moss foi obrigado a deixar o restante da oração sem ser dito. O coronel, incapaz de deixar o momento passar sem uma palavra final, gritou que a legião traria as bandeiras para casa assim que os Yankees levassem uma surra inesquecível. E isso não vai demorar. Por Deus, não vai demorar. A multidão e até os serviçais negros do coronel aplaudiram enquanto a banda começava a tocar Dixie. Então o coronel fez as bandeiras desfilarem diante da legião, permitindo que cada homem visse as 2 de perto, e depois, como já eram quase 2 da tarde e um dos bois cheirava mais a uma oferenda queimada que a um banquete, o juiz Bulstrode administrou o juramento da lealdade confederada, que os homens pronunciaram em voz alta, confiante, e, por fim, tendo jurado ao seu país novo em folha, deram 3 vivas ao coronel e sua esposa. Em seguida, após o viva, os legionários receberam ordem de abrir fileiras, guardar armas, tirar as mochilas das costas e foram dispensados para comer. Adam guiou Nathaniel para a tenda de lateral aberta onde os convidados de honra estavam sentados. Você precisa conhecer mamãe. Preciso mesmo? A pálida Miriam Falconer, de vestido escuro, parecia formidável. Claro que sim. Adam se curvou para cumprimentar a idosa irmã do Major Pelion, uma solteirona alta e digna cujas roupas desbotadas narravam as dificuldades que tinha para manter as aparências. Então ele e o amigo levaram a mão ao chapéu para a esposa do ex-congressista, que lamentou ter deixado a sofisticada sociedade de Washington pelos arredores mais humildes de Richmond, e finalmente Adam pôde puxar Nathaniel para a tenda onde sua mãe mantinha a corte em meio às suas damas de companhia. Miriam Falconer estava entronizada numa cadeira estofada e de encosto alto trazida da casa, enquanto a pálida e tímida Ana sentava-se ao lado numa cadeira muito menor e refrescava o rosto da mãe com um leque feito de marfim filigranado. Mamãe, chamou Adam com orgulho, esse é meu amigo Nate Starbuck. Os olhos grandes, tão estranhamente luminosos sob a sombra profunda do chapéu roxo escuro, olharam para Nathaniel. Ele achou que a mãe de Adam deveria ter pelo menos 40 anos, mas, para sua perplexidade, ela mal parecia ter mais de 20. A pele era lisa, branca e límpida como a da filha, a boca larga e de lábios grossos, os olhos estranhamente tristes, e o toque enluvado na mão nervosa de Nathaniel leve como ossos de passarinho. Senhor Starbuck, saudou ela em voz muito baixa e ofegante. O senhor é bem-vindo. Obrigado, senhora. É uma honra. Conhecer-me? Acho que não. Sou uma pessoa muito insignificante. Não sou insignificante, Ana? Claro que não, mamãe. Você é a pessoa mais significante daqui. Não estou ouvindo, Ana, fale alto. Eu disse que a senhora é significante, mamãe. Não grite. Miriam Falconer se encolheu para longe da voz praticamente inaudível da filha, depois se voltou para o nortista. Sou afligida por uma saúde frágil, Sr. Starbuck. Lamento saber, senhora. Não tão perto, Ana. A senhora Falconer sinalizou para o leque ser afastado de seu rosto, depois empurrou o véu totalmente para trás da aba do chapéu. Ela parecia muito linda e vulnerável, pensou Nathaniel cheio de culpa. Não era de espantar que o jovem Washington Falconer tivesse se apaixonado por aquela jovem de aldeia, filha do chefe do correio de Roskill, e se casado com ela apesar da oposição dos pais. Era uma coisa rara, frágil e adorável, e mais rara ainda quando tentou imaginá-la como Miriam Bard, irmã do irritadiço Tadeus. Gosta da Virgínia, Sr. Starbuck? Perguntou Miriam Falconer em sua voz baixa e sibilante. Sim, senhora, muito. Seu marido tem sido bastante gentil comigo. Eu tinha esquecido como Washington pode ser gentil, disse Miriam Falconer baixinho, tão baixinho que Nathaniel foi obrigado a se inclinar para ouvir. O ar imóvel sob a cobertura da tenda cheirava a grama recém-cortada, água de colônia e cânfora, este último cheiro, supuso Yankee,
vindo das dobras rígidas do vestido roxo de Miriam Falconer, que devia ter sido embebido no líquido como repelente de traças. Nathaniel, desconfortavelmente perto da senhora Falconer, maravilhou-se pensando que a pele de alguém pudesse ser tão branca e lisa. Como um cadáver, pensou. Adam me disse que você é um grande amigo dele, comentou baixinho o cadáver. Sinto muito orgulho dessa opinião, senhora. A amizade é mais importante que o dever filial? Havia uma garra de maldade felina na pergunta. Não tenho a competência para julgar, respondeu Nathaniel numa polidez defensiva. Mais perto, Ana, mais perto. Quer que eu morra de calor? Miriam Falconer passou a língua pelos lábios pálidos, com os olhos grandes ainda voltados para Nathaniel. Já pensou na tristeza de uma mãe, Sr. Starbuck? Minha mãe gosta de me lembrar disso constantemente, senhora. Nathaniel usou a própria garra de volta. Miriam Falconer apenas ficou olhando, sem piscar, avaliando e não parecendo gostar do que via. Não tão perto, Ana, você vai me arranhar. Miriam Falconer empurrou o leque da filha alguns centímetros mais para longe. Usava um anel com uma pedra preta num dedo fino, estranhamente posto pelo lado de fora da luva de renda preta. Tinha um colar de pérolas negras, e um broche de azeviche esculpido estava preso nas dobras pesadas de seda roxa. Acho, disse Miriam Falconer ao Yankee com um inegável tom de aversão, que o senhor é um aventureiro. Isso é algo ruim, senhora? Geralmente é algo egoísta. Mamãe, interveio Adam. Fique quieto, Adam, não pedi sua opinião. Mais perto, Ana, traga o leque mais para perto. Não se pode confiar nos aventureiros, Sr. Starbuck. Tenho certeza, senhora, de que houve muitos homens importantes e confiáveis que não fugiram da aventura. Os pais fundadores de nossa pátria, por exemplo. Miriam Falconer ignorou as palavras de Nathaniel. Vou considerá-lo responsável pela segurança do meu filho, Sr. Starbuck. Mamãe, por favor, Adam tentou de novo intervir. Se eu precisar de sua ajuda, Adam, eu peço, não tenha dúvidas de que peço, e até lá faça a gentileza de ficar quieto. Agora as garras estavam evidentes, brilhantes e afiadas. Não quero, Sr. Starbuck, que o senhor leve meu filho para nenhuma aventura. Eu ficaria feliz se ele tivesse prosseguido seus empreendimentos pacíficos no norte, mas parece que o grupo beligerante ganhou a alma dele. Esse grupo, acho, inclui o senhor, e não agradeço por isso. Portanto esteja certo, Sr. Starbuck, de que vou considerá-lo, junto do meu marido, responsável pela segurança do meu filho. Fico honrado com sua confiança, senhora. Se a princípio havia pensado que a mulher era uma beldade vulnerável e digna de pena, agora a considerava uma bruxa amarga. Fico satisfeito em tê-lo visto, disse a senhora Falconer mais ou menos no mesmo tom que usaria para expressar alguma leve satisfação por ter visto um animal exótico num zoológico itinerante. Depois desviou o olhar e um sorriso radiante surgiu em seu rosto quando estendeu as duas mãos para Ethan Ridley. Meu caro Ethan! Sabia que Washington manteria você longe de mim, mas finalmente está aqui. Estava falando com o Sr. Starbuck e consequentemente preciso de alguma distração. Venha se sentar aqui, pegue a cadeira de Ana. Adam levou Nathaniel para longe. Santo Deus, sinto muitíssimo. Sei que ela pode ser difícil, mas não sei por que escolheu logo hoje. Estou acostumado com isso. Também tenho mãe. Embora a mãe de Nathaniel não fosse nem um pouco parecida com Miriam Falconer, magra e de voz suave. Jane Abigail MacPhail Starbuck era uma mulher alta, carnuda, faladeira, grande em tudo, menos na generosidade de espírito. Mamãe sente dores com frequência. Adam ainda queria se desculpar pela mãe. Ela sofre de algo chamado nevralgia. Ana me contou. Adam caminhou em silêncio, olhando para o chão, e por fim balançou a cabeça. Por que as mulheres têm de ser tão difíceis? Ele perguntou isso com um ar tão abatido que o amigo não pôde deixar de gargalhar. A tristeza de Ada não durou, porque estava encontrando velhos amigos de todo o condado, e logo comandava uma tropa de jovens nas várias diversões preparadas no parque de Washington Falconer.
Havia disputas de arco e flecha com bonecos de palha vestindo roupas listradas e cartolas, supostamente representando os Yankees, e qualquer homem que se alistasse como recruta poderia disparar um fuzil 1841 contra um desses. Se o recruta acertasse a bala num alvo preso no peito do boneco de palha, recebia $1 de prata. Havia coxos cheios d'água onde as crianças podiam enfiar a cabeça para pegar maçãs, uma prova equestre com obstáculos para os oficiais e quem quisesse desafiá-los, cabos de guerra entre as companhias de infantaria e uma disputa de puxe o ganso. Puxe o ganso? Perguntou o Yankee. Vocês não têm puxe o ganso em Boston? Não, em vez disso temos civilização. Temos coisas chamadas bibliotecas e igrejas, escolas e faculdades. Adam deu um soco no amigo, depois saltou longe do alcance de uma retaliação. Você vai gostar de puxe o ganso. A gente pendura um ganso pelos pés, esfrega manteiga no pescoço dele e o primeiro que conseguir arrancar a cabeça do bicho leva o corpo para casa, para o jantar. Um ganso vivo? Nathaniel estava horrorizado. Seria fácil demais se ele estivesse morto. Claro que é vivo. Mas, antes que quaisquer dessas diversões pudessem ser experimentadas, os dois amigos tiveram de ir à casa de verão onde dois fotógrafos montaram suas cadeiras, tripés, molduras e carroças de revelação. Os dois homens, trazidos especialmente de Richmond à custa de Washington Falconer, deviam tirar uma foto de qualquer homem da legião que assim desejasse. As fotos, reveladas com bordas ornamentadas, seriam lembranças para as famílias e para eles próprios, nos longos anos à frente. Os oficiais podiam ter os retratos revelados como cartas de visite, uma ideia elegante que muito atraía Washington Falconer, o primeiro a sentar na cadeira do fotógrafo. Adam foi o próximo. O processo era longo e complicado. Adam foi posto numa cadeira de encosto alto na qual havia, na parte de trás, uma estrutura de metal contra a qual sua cabeça foi empurrada. A estrutura, escondida pelo cabelo e pelo boné, manteria a cabeça perfeitamente imóvel. Seu sabre foi desembainhado e empunhado na mão direita e uma pistola, posta na esquerda. Eu preciso mesmo parecer tão belicoso? Perguntou ao pai. É a moda, Adam. Além disso, um dia você terá orgulho dessa foto. As duas bandeiras da legião foram arrumadas atrás de Adam que então, rígido e desajeitado, olhou para a máquina do fotógrafo enquanto o ajudante suado saía correndo da carroça e entrava na casa de verão com a placa de vidro úmida. A placa foi posta na máquina fotográfica. Adam recebeu ordem de respirar fundo e prender o fôlego, depois a tampa da lente foi tirada. Todos na sala prenderam a respiração. Uma mosca voou zumbindo em torno do rosto de Adam, mas um segundo assistente balançou uma toalha para expulsá-la. Se for preciso, disse o fotógrafo a Adam, você pode respirar, mas muito lentamente. Tome cuidado para não mover a mão direita. Pareceu demorar uma eternidade, mas por fim Adam pôde relaxar enquanto a placa de vidro era guardada de novo em sua caixa de madeira e levada às pressas à carroça para ser revelada. Então Nathaniel foi posicionado na estrutura, com o crânio dolorosamente inserido nas mandíbulas de metal, e ele também foi enfeitado com sabre e pistola e instruído a prender o fôlego enquanto a placa de vidro úmida era exposta no interior da grande câmera de madeira. Adam começou imediatamente a fazer caretas por trás do ombro do fotógrafo. Franziu o rosto, espremeu os olhos, estufou as bochechas e enfiou os dedos nos ouvidos até que, para seu deleite, Nathaniel começou a gargalhar. Não, não, não! O fotógrafo ficou consternado e jogou uma cobertura sobre a placa. Talvez não tenha sido exposta por tempo suficiente, reclamou. Você vai parecer um fantasma. Mas Nathaniel gostou bastante desse pensamento espectral e não tinha necessidade de uma carta de visite, quanto mais de uma lembrança, por isso andou pelo meio da multidão, comendo um pedaço de pão com carne de porco enquanto Adam ia preparar seu cavalo para a corrida de obstáculos. Ethan Ridley era o favorito para a disputa, cujo prêmio era uma generosa bolsa com $50. O sargento Thomas Truslove estivera jogando blefe com um grupo de seus companheiros, mas começou a se preparar para acompanhar os cavalos passando no primeiro circuito da corrida de obstáculos. Apostei dinheiro no garoto, confidenciou ao Yankee. Billy Arkwright, no cavalo preto.
Ele apontou para um rapaz magro montado num pequeno cavalo preto. O garoto, que mal parecia ter mais de 12 anos, ia atrás de um bando de oficiais e fazendeiros cujos cavalos pareciam voar sobre os grandes obstáculos antes de se virarem para o campo, para a segunda volta. Ridley estava confortavelmente na dianteira, sua égua castanha saltando com segurança e praticamente sem alterar o fôlego depois do primeiro circuito, enquanto o cavalo de Billark Vrigit parecia delicado demais para manter o ritmo, quanto mais para sobreviver à segunda volta. Parece que você perdeu seu dinheiro, comentou Nathaniel animado. O que você entende de cavalos, garoto? Eu poderia escrever no chão com um jato de mijo fraco. Truslov estava achando aquilo divertido. Então, em quem você apostaria? Em Ridley? Ele é um bom cavaleiro, mas Billy vai vencer. Truslov ficou olhando enquanto os cavaleiros desapareciam no campo, depois lançou um olhar suspeito ao nortista. Ouvi dizer que você andou perguntando a Ridley sobre Sally. Quem contou? Toda a maldita legião sabe, porque Ridley andou espalhando. Acha que ele sabe onde ela está? Ele disse que não. Então eu ficaria satisfeito se você deixasse a cadela de lado, declarou Truslov, sério. A garota foi embora, e isso é tudo. Estou farto dela. Dei uma chance. Dei terras, um teto, animais, um marido, mas tudo que vinha de mim nunca foi bom o bastante para Sally. Ela deve estar em Richmond, ganhando a vida, e digo que vai ser uma vida boa, até ela voltar se arrastando cheia de sífilis. Sinto muito, disse Nathaniel, porque não conseguia pensar em mais nada a dizer. Estava feliz porque Truslov não havia perguntado por que ele confrontara Ridley. Não faz mal, só que a maldita garota levou meu anel de Emily. Eu deveria ter ficado com ele. Se eu não morrer com aquele anel no meu bolso, Starbuck, não vou encontrar minha Emily de novo. Tenho certeza de que não é verdade. Eu tenho. Truslov se agarrou teimoso à sua superstição, depois apontou para a esquerda. Ali, o que eu falei? Billark Vrigit estava 3 corpos à frente de Ethan Ridley, cuja égua parecia coberta de suor. Ridley golpeava com o chicote os flancos esforçados da égua, mas o cavalo preto de ossos pequenos de Arkvrigit estava confortavelmente adiante e aumentando a distância. Truslov gargalhou. Ridley pode arrancar a barriga daquela égua a chutes, mas ela não vai mais depressa. Não tem mais condições. Vamos, Billy, meu garoto. Tendo ganhado dinheiro, Truslov se virou antes mesmo que a corrida terminasse. Arkvrigit ganhou por 6 corpos, e atrás dele uma cansada torrente de homens e cavalos inomeados galopava de volta. Billy Arkvrigit recebeu sua bolsa de $50, mas o que desejava de verdade era poder entrar para a legião. Eu sei montar e atirar. O que mais o senhor quer, coronel? Você terá de esperar outra guerra, Billy. Sinto muito. Após a corrida de obstáculos houve 4 disputas de puxe o ganso. As aves foram penduradas numa trave alta, os pescoços foram engordurados, um a um, os jovens corriam e saltavam. Alguns passavam bem longe, outros agarravam um pescoço, mas eram derrotados pela manteiga, que tornava os animais escorregadios, e alguns eram golpeados pelo bico da ave e saíam sugando sangue, mas por fim os bichos morreram e as cabeças foram arrancadas. O povo aplaudiu enquanto os vencedores encharcados de sangue se afastavam com seus prêmios gordos. O baile começou ao anoitecer. 2 horas depois, quando estava totalmente escuro, os fogos de artifício estouraram e iluminaram o céu acima da propriedade Seven Springs. Nathaniel havia bebido bastante vinho e estava ligeiramente tonto. Depois dos fogos de artifício, a dança recomeçou com uma quadrilha dos oficiais. O Yankee não dançou. Em vez disso, arranjou um lugar calmo sob uma árvore baixa e olhou os dançarinos girarem sob as lanternas de papel assombradas por mariposas. As mulheres usavam vestidos brancos enfeitados com fitas vermelhas e azuis em honra ao dia. Os homens estavam de uniforme cinza e as bainhas das espadas balançavam enquanto eles giravam ao ritmo da música. Você não está dançando, disse uma voz baixa. Nathaniel se virou e viu Anna Falconer. É. Posso convidá-lo para uma dança? Ela estendeu a mão. Atrás,
As janelas de Seven Springs estavam iluminadas com velas comemorativas. A casa parecia muito linda, quase mágica. Precisei acompanhar mamãe até a cama, explicou Ana. Por isso perdi a entrada. Não, obrigado. Ele ignorou a mão estendida, que o convidava para a quadrilha. Que falta de galanteria, a sua! Exclamou Ana numa censura magoada. Não é falta de galanteria, e sim incapacidade de dançar. Você não sabe dançar? As pessoas não dançam em Boston? As pessoas, sim, mas não minha família. Ana fez que sim, compreendendo. É sim. Pobre Nate. Ana viu Ethan Ridley pôr as mãos nos dedos de uma beldade alta e esguia, e uma expressão de tristeza perplexa surgiu brevemente em seu rosto. Mamãe foi má com você, disse a Nathaniel, apesar de continuar observando Ridley. Tenho certeza de que não foi proposital. Tem? Perguntou Ana objetivamente, depois deu de ombros. Ela acha que você está traindo Adam, explicou. Para a guerra? É. Finalmente Ana afastou o olhar de Ridley e encarou o rosto do nortista. Ela quer que ele fique aqui. Mas Ada não pode, não é? Ele não pode ficar seguro em casa enquanto outros rapazes vão de encontro ao norte. É, não pode. Mas mamãe não vê isso. Só acha que, se ele ficar em casa, não poderá morrer. Mas sei que um homem não pode viver assim. Ela fitou Nathaniel, os olhos brilhando com a luz das lanternas, o que estranhamente acentuava o leve estrabismo. Então você nunca dançou? Verdade? Nunca dancei, admitiu. Nenhum passo. Talvez eu possa ensinar. Seria bondade sua. Podemos começar agora? Sugeriu Ana. Acho que não, obrigado. A quadrilha terminou, os oficiais fizeram uma reverência, as damas fizeram uma mesura, e depois os casais se espalharam pelo gramado. O capitão Ethan Ridley ofereceu a mão à jovem alta, depois a levou às mesas onde, com cortesia, deixou em sua cadeira. Em seguida, após uma breve troca de palavras com um homem que parecia ser pai da jovem, virou-se e procurou pelos gramados iluminados por lanternas até ver Ana. Atravessou o espaço, ignorou Nathaniel e ofereceu o braço à noiva. Achei que poderíamos jantar, sugeriu. Ridley não estava bêbado, mas também não estava sóbrio. Porém Ana não estava pronta para ir. Você sabia, Ethan, que Starbuck não sabe dançar? Perguntou ela, não por malícia, mas simplesmente para ter o que dizer. Ridley olhou para o Yankee. Isso não me surpreende. Os Yankees não são muito bons em nada. A não ser em pregar, talvez. Ridley gargalhou. E casar? Ouvi dizer que ele é bom em casar pessoas. Casar pessoas? Perguntou Ana, e enquanto ela falava Ridley pareceu perceber que havia falado demais. Não que tivesse qualquer chance de se retratar ou consertar o que tinha dito, porque o nortista havia saltado passando por Ana e segurado o cinturão diagonal de Ridley. Ana gritou enquanto Nathaniel o puxava com força. Uns 20 homens se viraram na direção do grito, mas Nathaniel não percebeu. O que você disse, seu filho da puta? Perguntou a Ridley. O rosto de Ridley havia empalidecido. Me solte, seu macaco. O que você disse? Eu mandei me soltar. Ridley falava alto. Ele levou a mão ao cinto, em cujo coldre havia um revólver. Adam correu na direção dos dois. Nate! Ele segurou a mão do amigo e a soltou com gentileza. Vá, Ethan, disse Adam, e afastou a mão de Ridley do revólver com um tapa. Ridley se demorou, evidentemente querendo prolongar o confronto, porém Adam deu a ordem com mais rispidez. A altercação fora rápida, mas suficientemente dramática para provocar um frisson de interesse na grande multidão ao redor do gramado de danças. Ridley deu um passo atrás. Quer travar aquele duelo, reverendo? Vá. Adam demonstrou uma autoridade surpreendente. Foi só bebida demais, acrescentou em voz suficientemente alta para satisfazer a curiosidade dos espectadores. Agora vá.
Repetiu para Ridley, e observou enquanto o sujeito alto se afastava de braço dado com Ana. O que foi aquilo? Perguntou Adam a Nathaniel. Nada, respondeu o nortista. Washington Falconer franzia a testa do outro lado do gramado, mas Nathaniel não se importou. Tinha encontrado um inimigo e estava atônito com a pura dureza do ódio que sentia. Absolutamente nada, insistiu mesmo assim com Adam. Adam se recusou a aceitar a negativa. Conte. Nada. Estou dizendo, não foi nada. No entanto, Ridley evidentemente sabia que o amigo havia realizado uma paródia de serviço de casamento perante Decker e Sally. Esse serviço permanecerá em segredo. Ninguém da legião sabia. Truslow jamais havia falado do que acontecerá naquela noite, nem Decker ou Nathaniel, porém Ridley sabia, e só uma pessoa poderia ter contado, Sally. O que significava que Ridley mentira quando jurou não ter visto Sally desde o casamento dela. O nortista se virou para Adam. Pode fazer uma coisa por mim? Você sabe que sim. Convença seu pai a me enviar a Richmond. Não importa como, apenas encontre um serviço para mim lá e faça com que ele me envie. Vou tentar. Mas me conte o motivo, por favor. Nathaniel deu alguns passos em silêncio. Lembrava-se de ter sentido algo assim durante as noites dolorosas em que havia esperado do lado de fora do Teatro Lyceum em Mill Haven, aguardando desesperado Dominique aparecer. Suponha, disse finalmente a Adam, que alguém tivesse lhe pedido ajuda e você tivesse prometido, e então você encontrasse motivos para acreditar que a pessoa estava com problemas. O que você faria? Ajudaria, é claro. Então me arranje um modo de ir a Richmond. Era loucura, claro, e Nathaniel sabia. A garota não representava nada para ele, e ele não representava nada para ela, mas, de novo, como acontecerá em New Haven, estava pronto para apostar toda a vida numa chance. Sabia que era pecado ir atrás de Sally, como ia fazer, mas saber que brincava com o pecado não tornava mais fácil resistir. Tampouco queria resistir. Iria atrás de Sally, não importava o perigo, porque, enquanto existisse uma fagulha de chance, até mesmo uma chance menor que a luz de um vagalume na noite eterna, ele se arriscaria. Iria se arriscar mesmo que isso significasse se destruir. Pelo menos isso Nathaniel Starbuck sabia sobre si mesmo, e racionalizava a estupidez pensando que, se a América partia para a destruição, por que ele não poderia ceder ao mesmo ato jubiloso? Fitou o amigo. Você não vai entender. Tente, por favor. Pediu Adam, sério. É o puro júbilo da autodestruição. Adam franziu a testa, depois balançou a cabeça. Você está certo. Não entendo. Explique, por favor. Mas Starbuck apenas gargalhou. Por acaso a viagem a Richmond foi acertada com facilidade, porém Nathaniel foi obrigado a esperar 10 longos dias até que Washington Falconer encontrasse um motivo para visitar a capital do estado. O motivo era a glória, ou melhor, a ameaça de que a legião tivesse negado a sua participação adequada na gloriosa vitória que selaria a independência da Confederação. Boatos, que pareciam confirmados por notícias de jornais, falavam sobre uma batalha iminente. Um exército confederado estava se reunindo no norte da Virgínia para enfrentar o exército federal postado em Washington. Ninguém sabia se a concentração de forças do sul significava um preparativo para um ataque a Washington ou se uma defesa estava sendo montada contra uma esperada invasão Yankee. No entanto, uma coisa era certa: a Legião Falconer não tinha sido convocada para se juntar a Hoste. Eles querem a glória sozinhos, reclamou Washington Falconer, e declarou que os malditos arrogantes de Richmond estavam fazendo todo o possível para atrapalhar as ambições da Legião. Pica-Pau Bard observou, em particular, que Falconer tivera tanto sucesso em manter seu regimento livre da intervenção do Estado que agora não poderia reclamar se o Estado preferisse deixar a luta livre da interferência de Washington Falconer. Mas até Bard se perguntava se a legião seria mantida deliberadamente fora da guerra porque, no meio de julho, ainda não houvera uma convocação do exército. E Falconer, sabendo que havia chegado a hora de se humilhar diante das odiadas autoridades do Estado, declarou que iria pessoalmente a Richmond oferecer a legião ao serviço da Confederação.
Levaria o filho com ele. O senhor não se importa se Nate for, não é? Perguntou Adam. Nate? Falconer franziu a testa. Ita não seria mais útil para nós? Eu agradeceria se o senhor levasse Nate, pai. Que seja. Falconer achava difícil resistir a qualquer pedido de Adam. Claro. Richmond pareceu estranhamente vazia para Nathaniel. Ainda havia muitos homens uniformizados na cidade, mas na maioria eram oficiais do Estado-Maior ou tropas do comissariado, visto que a maior parte dos soldados tinha sido mandada para o norte, até o entroncamento ferroviário em Manassas, onde Pierre Beauregard, um soldado da Louisiana e herói da tomada do Forte Sumter sem derramamento de sangue, estava reunindo o exército do norte da Virgínia. Outra força confederada menor, o exército do Shenandoah, estava se reunindo sob o comando do general Joseph Johnston, que assumirá o comando das forças rebeldes no Vale do Shenandoah, porém Falconer estava ansioso para que a legião se juntasse a Beauregard, porque o exército do norte da Virgínia estava mais perto de Washington, e assim, na opinião do coronel, teria mais chance de ver a ação. Ele acredita mesmo nisso? Perguntou Belvedere Delaney. O advogado ficará deliciado quando o nervoso Yankee, valendo-se de seu único breve encontro com ele, apareceu em seu apartamento na Grace Street na tarde em que chegou a Richmond. Delaney insistiu em que Nathaniel ficasse para o jantar. Escreva um bilhete para Falconer. Diga que encontrou um velho amigo de Boston. Diga que ele o atraiu para uma aula de estudo da Bíblia na primeira igreja batista. É uma desculpa totalmente digna de crédito e ninguém vai querer duvidar. Meu criado entregará o bilhete. Entre. Delaney estava usando um uniforme de capitão confederado. Não ligue para isso. Supostamente sou oficial jurídico no Departamento de Guerra, mas na verdade só o uso para impedir que as damas sedentas de sangue indaguem quando pretendo deixar minha vida em troca do Sul. Agora entre, por favor. Nathaniel se permitiu ser levado para cima, até a sala confortável onde Delaney pediu desculpas pelo jantar. Será apenas cordeiro, infelizmente, mas meu serviçal diz que será servido com um delicado molho de vinagre do qual você vai gostar. Devo confessar que minha maior decepção na Nova Inglaterra foi com a comida. Será que é porque vocês não têm escravos e por isso precisam depender das esposas para as refeições? Duvido que eu tenha comido qualquer coisa decente em todo o tempo que estive no norte. E em Boston? Meu Deus do céu, uma dieta de repolho, feijão e batatas não é dieta. Você está distraído, Starbuck. Estou sim, senhor. Não me chame de senhor, pelo amor de Deus. Achei que éramos amigos. É a perspectiva da batalha que o distrai? Vi alguns soldados jogando fora os dados e os baralhos na semana passada. Disseram que queriam encontrar o Criador em estado de graça. Um inglês disse uma vez que a perspectiva de ser enforcado na manhã seguinte concentra a mente do homem de modo maravilhoso, mas não sei se isso me faria jogar meus baralhos fora. Ele trouxe papel, tinta e pena para Nathaniel. Escreva seu bilhete. Quer beber um vinho enquanto esperamos o jantar? Espero que sim. Diga que está imerso no estudo da Bíblia. O Yankee deixou de fora a parte mais louca da invenção de Delaney e simplesmente explicou a Washington Falconer que encontrara um velho amigo e portanto não estaria na Clay Street para o jantar. O bilhete foi mandado e Nathaniel ficou para compartilhar o jantar de Delaney, mas se mostrou uma companhia ruim para o advogado gordo e espertalhão. A noite estava quente e pouquíssimo vento passava pelas telas de gás esticadas nas janelas abertas para manter os insetos longe, e até Delaney parecia apático demais para comer, apesar de manter uma animada conversa unilateral. Pediu notícias de Thaddeus Bard e ficou deliciado ao saber que o professor era uma irritação constante para Washington Falconer. Eu adoraria ter ido ao casamento de Thaddeus, mas infelizmente o dever me impediu. Ele está feliz? Parece muito feliz. Nathaniel se sentia quase nervoso demais para conversar, mas se esforçou. Os dois parecem felizes. Pica-Pau é um homem uxório, o que faz dela uma garota de sorte. E, claro, Washington Falconer se opôs ao casamento, o que sugere que ela deve combinar com o Pica-Pau. Então diga, o que acha de Washington Falconer?
Quero ouvir suas opiniões mais devassas, Starbuck. Quero que pague o jantar com alguma fofoca intrigante. Nathaniel se desviou da fofoca, dando em vez disso uma opinião convencional e admiradora de Washington Falconer que deixou Delaney pouquíssimo convencido. Não o conheço bem, claro, mas ele sempre me pareceu vazio, oco, e quer desesperadamente ser admirado. Motivo pelo qual libertou os escravos. O que é admirável, não? Ah, com certeza, falou Delaney com depreciação. Embora a causa mais provável da alforria seja a interferência de uma mulher do norte que era devota demais para recompensar Falconer com seus encantos, e o pobre coitado passou os 10 anos desde então tentando convencer os companheiros proprietários de terras da Virgínia de que não é um radical perigoso. Na verdade, ele não passa de um menino rico que não cresceu, e não tenho certeza de que haja algo por baixo daquele exterior lustroso, a não ser uma superabundância de dinheiro. Ele tem sido bom para mim. E continuará sendo enquanto você o admirar. Mas depois disso? Delaney pegou uma faca de prata para frutas e imitou a ação de cortar a garganta. Santo Deus, essa noite está quente. Ele se recostou na cadeira e esticou os braços para os lados. Fiz alguns negócios em Charleston no verão passado e jantei numa casa onde em cada lugar à mesa havia um escravo cujo serviço era abanar um leque na nossa testa. Esse tipo de comportamento é um tanto exagerado para Richmond, infelizmente. Ele continuou falando, contando suas viagens pela Carolina do Sul e pela Geórgia enquanto Nathaniel mordiscava o cordeiro, tomava vinho demais, experimentava um pouco da torta de maçã, até finalmente empurrar o prato. Um cigarro? Sugeriu Delaney. Ou um charuto? Ou ainda se recusa a fumar? Você está extremamente errado nessa recusa. O tabaco é um grande emoliente. Nosso Pai Celestial, acho, deve ter pretendido que tudo na Terra tivesse um uso específico para a humanidade, por isso nos deu o vinho para nos empolgar, o conhaque para nos inflamar e o tabaco para nos acalmar. Aqui. Delaney havia ido até sua caixa de prata, cortado a ponta de um charuto e entregado ao Yankee. Acenda, depois diga o que o aflige. Delaney sabia que algo extraordinário devia ter impelido Nathaniel Starbuck àquela visita desesperada. O rapaz parecia quase febril. O nortista se permitiu ser persuadido a pegar o charuto, até mesmo pela promessa de que o tabaco era um agente calmante. Seus olhos arderam com a fumaça, ele quase sufocou com o gosto amargo, mas insistiu. Ter feito menos que isso seria se mostrar como não muito adulto e, nessa noite em que sabia que estava se comportando como um jovem ainda em amadurecimento, precisava dos adereços da vida adulta. Você acha? Começou, numa introdução elíptica à questão delicada que o levará à porta de Delaney, que o diabo também pôs algumas coisas na terra. Para nos atrair? Delaney acendeu um cigarro, depois sorriu com ar experiente. E quem é ela? Nathaniel não disse nada. Sentia-se um tremendo idiota, mas alguma compulsão irresistível o havia impelido a essa idiotice, assim como o havia impelido a destruir uma carreira em nome de Dominique Demarest. Washington Falconer lhe contará que essas obsessões destrutivas eram uma doença dos rapazes, mas nesse caso era uma doença que o Yankee não conseguia curar nem aliviar, e agora ela o estava levando a se fazer de idiota diante desse advogado esperto, que esperava com muita paciência a resposta. O nortista continuou quieto, porém, finalmente, sabendo que a procrastinação não serviria mais, admitiu a busca. O nome dela é Sally Truslove. Delaney deu um sorriso levíssimo, apenas para si mesmo. Continue. Nathaniel estava tremendo. O resto da América se encontrava à beira da guerra, esperando aquele momento terrível em que uma divisão seria transformada num golfo de sangue, mas tudo o que conseguia era tremer por uma garota que só havia encontrado numa tarde lamentável. Achei que ela poderia ter vindo aqui. A esse apartamento, disse sem graça. Delaney soltou uma longa tira de fumaça que fez ondular as chamas das velas na polida mesa de jantar. Sinto o cheiro do meu irmão aqui. Conte tudo. O jovem nortista contou tudo e a narrativa lhe pareceu patética, tão patética quanto aquele dia distante em que confessara sua idiotice a Washington Falconer. Dessa vez falou,
vacilante, de uma promessa feita num crepúsculo, de uma obsessão que não conseguia descrever direito nem justificar, e que não conseguia de fato explicar, a não ser dizendo que a vida não seria nada, a não ser que encontrasse Sally. E você achou que ela poderia estar aqui? Perguntou Delaney com zombaria amistosa. Sei que ela recebeu esse endereço, disse Nathaniel objetivamente. E assim você veio me procurar, o que foi sensato. E o que quer de mim? O Yankee olhou por cima da mesa. Para sua surpresa havia fumado o charuto até sobrar um cotoco de 2 centímetros, que abandonou junto dos restos remexidos de sua torta. Quero saber se você sabe como encontrá-la, declarou, e pensou em como essa busca era inútil, além de degradante. De algum modo, antes de chegar àquela sala chique, Nathaniel havia acreditado que sua busca por Sally era um sonho prático, mas agora, tendo confessado a obsessão a esse homem que era basicamente um estranho, sentiu-se totalmente imbecil. Também sentiu a inutilidade de buscar uma jovem perdida numa cidade de 40.000 pessoas. Sinto muito, mas eu não deveria ter vindo. Acho que me lembro de ter dito que você poderia procurar minha ajuda, lembrou Delaney, embora ambos estivéssemos bastante bêbados na ocasião. Ficou feliz por ter vindo. Nathaniel olhou para seu benfeitor. Você pode me ajudar? Claro que posso ajudar, respondeu Belvedere Delaney com muita calma. Na verdade, sei exatamente onde sua Sally está. Nathaniel sentiu a empolgação do sucesso e o terror de confrontar esse mesmo sucesso e descobrir que era uma fraude. Sentia-se à beira de um precipício e não sabia se era para o céu ou para o inferno que iria saltar. Então ela está viva? Venha me procurar amanhã à tarde, disse Delaney numa resposta oblíqua, depois estendeu a mão para impedir mais perguntas. Venha às 5. Mas, ele disse a última palavra em tom de alerta. Sim? Delaney apontou o cigarro por cima da mesa. Você terá uma dívida comigo, Starbuck. O Yankee tremeu, apesar do calor. Uma alma fora vendida, suspeitou, mas qual seria o preço? Contudo, não se importou de verdade porque na noite seguinte encontraria Sally. Talvez fosse o vinho, ou a inebriante fumaça do tabaco, ou então pensar em todos os seus sonhos chegando a uma conclusão, mas não se importou. Entendo, concordou com cuidado, sem entender nada. Delaney sorriu e quebrou o feitiço. Um pouco de conhaque? E outro charuto, acho. Seria divertido, pensou, corromper o filho do reverendo Elial Starbuck. Além disso, para ser honesto, Delaney gostava bastante de Nathaniel Starbuck. O rapaz era ingênuo, mas havia aço dentro dele e uma inteligência rápida, ainda que estivesse obliterada pelo desejo. Resumindo, Nathaniel poderia ser útil um dia, e se essa utilidade fosse necessária, Delaney teria a possibilidade de cobrar a dívida que estava forjando naquela noite, a partir da obsessão e do desespero de um rapaz. Porque agora Delaney era um agente do norte. Um homem fora aos seus aposentos, fingindo-se de cliente, e lá mostrará uma cópia da carta de Delaney se oferecendo para espionar pelo norte. A cópia havia sido queimada e a visão do papel em chamas provocara um tremor nervoso na alma de Delaney. De agora em diante ele sabia que era um homem marcado, passível de receber a pena de morte, mas mesmo assim as recompensas dessa lealdade para com o norte valiam um risco. E ele sabia que o risco poderia ter vida muito curta. Delaney não acreditava que a rebelião fosse durar sequer até o fim de julho. O novo exército nortista esmagaria majestosamente as patéticas forças rebeldes reunidas no norte da Virgínia, a secessão desmoronaria e os políticos sulistas gemeriam dizendo que jamais pretenderam pregar a rebelião. E o que seria feito das pessoas humildes traídas por esses políticos? Nathaniel, supus Delaney, seria mandado de volta para seu medonho pai diabólico e esse seria o fim da única aventura do rapaz. Então por que não deixá-lo ter um último momento exótico para se lembrar durante toda a vida monótona? E se, por acaso, a rebelião durasse alguns meses mais, bom, o Yankee seria um aliado, querendo ou não. Amanhã ao fim da tarde, então, declarou Delaney com malícia, depois ergueu a taça de conhaque. Às 5. Nathaniel passou o dia seguinte torturado pela apreensão.
Não ousava contar a Washington Falconer o que o incomodava, não ousava sequer contar a Adam, e em vez disso mantinha um silêncio febril enquanto acompanhava pai e filho até o Mechanics Hall, na Franklin Street, onde ficava o escritório de Robert Lee. Lee havia sido promovido de chefe das forças da Virgínia a principal conselheiro militar do presidente da Confederação, no entanto ainda mantinha boa parte de seu trabalho no estado e, como disseram a Falconer, tinha saído da capital para inspecionar algumas fortificações que guardavam a foz do rio James. Um funcionário agitado, suando na antessala, falou que o general deveria retornar à tarde, ou talvez no dia seguinte, e que não era possível marcar uma hora para falar com ele. Todos os peticionários deveriam esperar. Ao menos 20 homens já aguardavam no patamar ou na ampla escadaria. Washington Falconer se irritou ao ser chamado de peticionário, mas de algum modo manteve a paciência enquanto o relógio tic-taqueava e as nuvens se reuniam escuras sobre Richmond. 5:15 Nathaniel perguntou se poderia ir embora. Falconer se virou irritado para o ajudante, como se fosse recusar a permissão, mas o Yankee apresentou rapidamente uma desculpa, dizendo que não estava se sentindo bem. É meu estômago, senhor. Vá, ordenou Falconer impaciente. Vá. Ele esperou até o nortista ter descido a escada, depois se virou para Adam. Que diabo está acontecendo com ele? O estômago não é, com certeza. Não sei, senhor. Uma mulher? É o que parece. Ele encontrou um velho amigo ou amiga? Quem? E por que não o apresenta a nós? É uma puta, estou dizendo, é uma puta. Nate não tem dinheiro para isso, retrucou Adam rigidamente. Eu não teria tanta certeza. Washington Falconer foi até a janela no final do patamar e olhou, carrancudo, para a rua onde uma carroça de tabaco perderá uma roda e um grupo de negros estava reunido em volta, para oferecer conselho ao cocheiro. Por que não tem certeza, pai? Falconer ficou pensativo um momento, depois se virou para o filho. Você se lembra do ataque à ferrovia? Sabe por que Nate desobedeceu às minhas ordens? Para que Truslow pudesse roubar os passageiros dos vagões. Santo Deus, Adam, isso não é guerra. É banditismo, puro e simples, e seu amigo tolerou isso. Arriscou o sucesso de tudo que havíamos conseguido para se tornar um ladrão. Nate não é ladrão. Protestou Adam com vigor. E confiei questões a ele aqui em Richmond. Disse Washington Falconer. E como vou saber se a contabilidade dele é justa? Papai! Exclamou Adam com raiva. Nate não é ladrão. E o que ele fez com o tal sujeito da companhia de teatro? Aquilo foi, começou Adam, mas não soube como continuar, porque era certo que seu amigo de fato tinha roubado o dinheiro do Major Trabel. Não, papai. Adam persistiu em sua negativa teimosa, embora muito mais debilmente. Eu só gostaria de compartilhar sua certeza. Falconer olhou carrancudo para o piso do patamar, manchado de sumo de tabaco seco que havia errado as escarradeiras. Nem sei mais dizer se o lugar de Nate é aqui no sul, comentou com ar soturno, depois levantou a cabeça enquanto o som de botas e um murmúrio de vozes soava no corredor embaixo. Robert Lee havia chegado finalmente, e o caráter de Nathaniel poderia ser esquecido por um momento, de modo que a legião fosse oferecida à batalha. George, o escravo de Belvedere Delaney, havia conduzido Nathaniel até a porta da frente da casa na Marshall Street, onde fora recebido por uma mulher de meia idade, ar sério e aparente respeitabilidade. Sou a senhora Richardson, apresentou-se ela ao Yankee, e o Sr. Delaney me deu instruções detalhadas. Por aqui, senhor, por favor. Era um bordel. Isso atônito Nathaniel percebeu ao ser escoltado pelo corredor atravessando a porta aberta de uma sala, atrás da qual um grupo de jovens estava sentado usando corpetes rendados e anáguas brancas. Algumas sorriram para ele, outras nem ergueram o olhar dos baralhos, mas o nortista hesitou ao entender que tipo de comércio era feito naquela casa confortável, até mesmo luxuosa, com seus tapetes escuros, suas paredes forradas de papel e suas paisagens com molduras douradas. Esse era um dos antros de iniquidade contra os quais seu pai pregava ameaçando a medonha tortura eterna, um local de horrores infernais e pecados lascivos,
onde um mancebo de verniz com ganchos de latão, bandeja para guarda-chuvas e espelho bisotado sustentava 3 chapéus de oficiais, uma cartola de seda e uma bengala. O senhor pode ficar o quanto quiser, meu rapaz, disse a senhora Richardson, parando junto ao cabideiro para dar as instruções de Delaney. E não haverá cobrança. Por favor, tenha cuidado com a trava de tapete solta na escada. A senhora Richardson levou Nathaniel por uma escada com papel de parede em relevo e iluminada por um lampião de óleo pendurado numa longa corrente de latão, suspensa no alto teto do poço da escada. O Yankee estava de uniforme e a bainha do sabre batia desajeitadamente nos balaústres. Um arco com cortina esperava no topo, e do outro lado a luz era ainda mais fraca, embora não tanto a ponto de impedir que visse as gravuras emolduradas na parede. As imagens mostravam casais nus, e a princípio ele não acreditou no que viu, depois olhou de novo e ficou ruborizado. Uma parte séria de sua consciência o instruiu a recuar imediatamente. Durante toda a vida Nathaniel havia lutado entre o pecado e a correção, e sabia, melhor que qualquer um, que o salário do pecado era a morte. Mas nem se todos os coros do céu e todos os pregadores da terra tivessem gritado essa mensagem em seus ouvidos, ele poderia ter dado meia volta naquele momento. Acompanhou a senhora Richardson, que trajava um vestido preto, através do corredor comprido. Uma criada negra carregando uma tigela coberta por um pano numa bandeja vinha no outro sentido e ficou de lado para deixar que a senhora Richardson passasse, depois riu descarada para Nathaniel. Algumas vozes gargalharam num quarto, e em outro uma voz masculina ofegava excitada. O Yankee se sentiu tonto, quase como se fosse desmaiar, enquanto seguia a senhora Richardson virando para outro corredor e descendo um curto lance de escada. Dobraram de novo, subiram uma segunda escada curta e enfim a senhora Richardson pegou seu molho de chaves, escolheu uma e enfiou na fechadura. Parou, depois virou a chave para abrir a porta. Entre, Sr. Starbuck. Nathaniel entrou nervoso no quarto. A porta se fechou, a chave girou na fechadura e ali estava Sally. Viva! Sentada numa cadeira com um livro no colo e parecendo ainda mais linda do que ele recordava. Durante semanas havia tentado conjurar aquele rosto nos sonhos, mas agora, outra vez diante da beleza real, percebeu como aquelas conjurações eram inadequadas. Estava dominado por ela. Os dois se entreolharam. Nathaniel não sabia o que dizer. A bainha do sabre raspou na porta. Sally estava usando um roupão azul escuro e tinha o cabelo preso em cachos pesados no topo da cabeça, com fitas azul claras. Havia uma cicatriz nova em seu rosto, o que não a tornava menos bela, mas estranhamente a deixava mais fascinante. A cicatriz era um risco branco que cortava o malar esquerdo em direção à orelha. A jovem o encarou, aparentemente tão surpresa quanto ele estava nervoso, depois fechou o livrinho e o colocou na mesa ao lado. É o pregador. Ela parecia satisfeita em vê-lo. Sally? A voz de Nathaniel estava insegura. Ele parecia nervoso como uma criança. Agora sou Vitória. Como a rainha, sabe? Sally gargalhou. Eles me deram um novo nome, está vendo? Portanto sou Vitória. Ela fez uma pausa. Mas pode me chamar de Sally. Eles trancaram você aqui? Isso é só para manter os clientes longe. Às vezes os homens ficam loucos, pelo menos os soldados ficam. Mas não sou uma prisioneira. Tenho a chave, está vendo, né? Ela tirou uma chave do bolso do roupão. E não devo falar, né? A senhora Richardson não gosta. Ela diz que não devo falar, né, nem em crioulo. Não é ótimo? E ela também está me ensinando a ler. Sally mostrou o livro a Nathaniel. Era uma cartilha, a Rida imprimir, de M.C. Guffey, a primeira de uma série, um livro que o Yankee havia posto de lado aos 3 anos. Estou ficando muito boa, declarou Sally com entusiasmo. Nathaniel sentiu vontade de chorar por ela. Não sabia de fato por quê. Sally parecia bem, até parecia feliz, mas havia algo patético nesse lugar que o fazia odiar o mundo inteiro. Fiquei preocupado com você. Disse debilmente. Que bom. Ela lhe lançou um sorriso torto, depois deu de ombros.
Mas estou bem de verdade. Mas aposto que aquele merda do Ethan Ridley não se preocupou comigo, não é? Acho que não. Vou vê-lo no inferno. Sally parecia amarga. Um trovão ribombou acima da cidade, seguido um instante depois pelo som pesado de chuva caindo. As gotas fizeram estremecer as telas de gaze contra insetos presas nas duas janelas abertas. Era o crepúsculo, e um relâmpago de verão tremeluziu pálido a oeste no céu. Temos vinho, disse Sally, voltando ao tom animado. E um pouco de frango frito, está vendo? E pão. E aquilo são frutas cristalizadas, está vendo? E nozes. A senhora Richardson disse que eu ia receber uma visita especial, e as meninas trouxeram tudo isso para cá. Elas podem cuidar muito bem da gente, está vendo? Sally se levantou e foi até uma das janelas abertas, olhando para além da gaze, para os raios pálidos tremeluzindo na escuridão que se aproximava. O ar de verão estava pesado e soturno, carregado com o cheiro de tabaco de Richmond que preenchia o grande quarto de Sally que, ao olhar inocente de Nathaniel, parecia perturbadoramente comum, como um quarto de hotel bem mobiliado. Tinha uma pequena grade para carvão numa lareira de metal preto, um guarda-corpo de latão, papel de parede florido e paisagens emolduradas de montanhas. Havia 2 poltronas, 2 mesas, alguns tapetes e as ubíquas escarradeiras no chão de madeira encerada. Também havia uma cama grande com cabeceira de madeira de lei esculpida e um monte de travesseiros brancos. Ele se esforçou para não olhar para a cama enquanto Sally continuava espiando o horizonte oeste, através da gaze, onde os raios zigue-zagueavam. Às vezes olho para lá e penso na minha casa. Você sente falta de lá? Sally riu. Gosto daqui, pregador. Nate. Me chame de Nate. Ela deu as costas para a janela. Eu sempre quis ser uma dama fina, sabe? Queria tudo de bom. Minha mãe costumava contar sobre uma casa bonita de verdade aonde ela foi uma vez. Dizia que tinha velas, pinturas e tapetes macios, e sempre quis isso. Odiava morar lá em cima. Acordando às 4 da madrugada, carregando água e passando sempre muito frio no inverno. E minhas mãos viviam machucadas. Até sangrando. Ela parou e ergueu as mãos, que agora eram brancas e macias, depois pegou um charuto num jarro sobre a mesa onde a comida fora posta. Quer fumar, Nate? O Yankee atravessou o quarto, cortou o charuto, acendeu-o e depois pegou um para ele. Como você me achou? Perguntou Sally. Fui procurar o irmão de Ethan. O tal Delaney? Ele é estranho. Eu gosto dele, acho que gosto dele, mas ele não é igual a Ethan. Vou dizer, se eu encontrar Ethan de novo juro que mato o filho da puta. Não me importa se vão me enforcar, Nate, eu o mato. A senhora Richardson jura que ele não vai ter permissão de me ver se vier aqui, mas espero que tenha. Espero que o filho da puta entre aqui e vou furá-lo que nem um porco, se vou. Ela deu um trago no charuto, fazendo a ponta brilhar vermelha. O que aconteceu? Perguntou Nathaniel. Ela deu de ombros, sentou-se numa poltrona perto da janela e contou que tinha ido a Richmond encontrar Ethan Ridley. Durante 3 ou 4 dias ele pareceu cordial, foi até gentil com ela, mas depois disse que eles iam pegar uma carruagem para procurar um apartamento que planejava alugar para ela. Porém não havia apartamento nenhum, apenas 2 homens que a carregaram até um porão na parte leste da cidade e lá bateram nela, estupraram-na e bateram de novo, até aprender a ser obediente. Perdi o bebê, disse com pesar. Mas acho que queriam isso. Quero dizer, eu não serviria de nada para ele se estivesse grávida, pelo menos aqui. Sally apontou para o quarto ao redor, indicando a nova profissão. E, claro, foi ele que arranjou isso. Ridley? Sally fez que sim. Ele arranjou tudo. Queria se livrar de mim, entende? Por isso mandou 2 homens me pegarem. Um era um crioulo, quero dizer, um negro, e o outro tinha sido traficante de escravos, por isso sabiam domar pessoas, como meu pai domava cavalos. Ela deu de ombros e se virou para a janela. E acho que eu precisava ser domada. Você não pode dizer isso.
Nathaniel estava consternado. Ah, querido! Sally sorriu para ele. Como diabos vou ter o que quero nesse mundo? Você pode responder? Não nasci com dinheiro, não fui educada para ganhar dinheiro, só tenho o que os homens querem. Ela puxou fumaça no charuto, depois pegou uma taça de vinho com o nortista. Muitas meninas daqui começaram assim. Quero dizer, precisaram ser domadas. Não foi agradável e não me importo se nunca mais puser os olhos naqueles homens, mas agora estou aqui e estou consertada. Eles fizeram essa cicatriz em você? Diabos, fizeram. Sally tocou a bochecha esquerda. Mas não está muito ruim, está? Eles fizeram outras coisas. Por exemplo, se eu não quisesse abrir a boca. Eles tinham uma máquina que usam nos escravos que não querem falar. Ela passa em volta da cabeça e tem um pedaço de ferro aqui. Ela demonstrou batendo com o charuto nos lábios. Aquilo doía. Mas eu só precisava aprender a ser boazinha e eles paravam de usar. Nathaniel estava tomado por uma indignação que se acumulava. Quem eram os dois homens? Eram só homens, Nate. Não importa. Sally fez um gesto como se não desse importância, como se realmente não os culpasse pelo que havia acontecido. Aí, depois de um mês, o Sr. Delaney foi até a casa e disse que estava chocado de verdade com o que estava acontecendo comigo, e falou que era tudo culpa de Ethan, e a Sra. Richardson estava junto dele, e eles me pegaram, fizeram o maior rebuliço e me trouxeram aqui, e a Sra. Richardson disse que eu não tinha mais muita escolha. Podia ficar aqui e ganhar dinheiro ou eles me colocariam de volta na rua. Por isso estou aqui. Você poderia ir para casa, não é? Não. Sally foi veemente. Não quero ir para casa, Nate. Papai sempre quis que eu fosse um garoto. Ele acha que todo mundo deveria ficar feliz com uma casa de troncos, 2 cachorros de caça, um machado e um fuzil comprido, mas esse não é o meu sonho. Você quer ir embora? Perguntou Nathaniel. Comigo? Sally sorriu para ele com pena. Como vamos fazer isso, querido? Não sei. Só vamos embora daqui. Seguimos para o norte. Ele indicou o céu que escurecia, cheio de uma chuva nova e intensa, e, ao mesmo tempo que fez a sugestão, soube que era inútil. Sally gargalhou da simples ideia de sair andando da casa da Sra. Richardson. Eu tenho o que quero aqui. Mas... Eu tenho o que quero, insistiu ela. Escute, as pessoas não são diferentes dos cavalos. Algumas são especiais, algumas são trabalhadoras. A senhora Richardson diz que posso ser especial. Ela não me usa com qualquer cliente, só com os importantes. E diz que posso sair daqui se um homem me quiser e puder pagar direito por mim. Quero dizer, posso ir embora de qualquer modo, mas aonde iria? Olhe para mim. Tenho vestidos, vinho, charutos e dinheiro. E não vou fazer isso para sempre. Você vê as carruagens passando com gente rica? Metade daquelas mulheres começou como eu, Nate. Ela falava muito sério, depois gargalhou ao ver sua infelicidade. Agora escute. Tire essa espada, sente-se direito e conte sobre a legião. Me faça feliz de verdade e conte que Ethan se matou com um tiro. Você sabe que aquele filho da puta tomou o anel de mamãe? O anel de prata? Vou recuperá-lo para você. Não. Ela balançou a cabeça. Mamãe não iria querer o anel nesse lugar, mas você pode pegar para o papai. Sally pensou durante um segundo, depois deu um sorriso triste. Ele amava a minha mãe, sabe, amava de verdade. Eu sei. Eu o vi junto à sepultura. Claro que viu. Ela pegou uma cereja cristalizada e mordeu a metade, depois colocou as pernas em cima da poltrona. E por que você disse que era pregador? De vez em quando penso nisso. Então Nathaniel contou sobre Boston e o reverendo Eliel Starbuck, e a grande casa soturna na Walnut Street, que sempre parecia cheia dos perigosos silêncios que marcavam a raiva dos pais e do cheiro de cera, óleo de móveis, bíblias e fumaça de carvão. A escuridão caiu sobre Richmond,
porém nem ele nem Sally se moveram para acender uma vela. Em vez disso conversaram sobre a infância, sonhos partidos e como o amor sempre parecia escorrer entre os dedos quando pensamos que o agarramos. Foi quando mamãe morreu que tudo deu errado para mim, comentou Sally. Depois deu um suspiro longo e se virou no escuro para olhar Nathaniel. Você acha que vai ficar aqui? No sul? Não sei. Creio que sim. Por quê? Para ficar perto de você? Ele disse isso com facilidade, como um amigo, e ela riu ao escutar. O nortista se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nas pernas compridas, e se perguntou sobre a verdade por trás de sua resposta. Não sei o que vou fazer. Sei que não serei pastor, e realmente não sei o que mais posso ser. Poderia ser professor, acho, mas não sei se é o que quero. Não sou bom nos negócios, pelo menos não acho que seja, e não tenho dinheiro para virar advogado. Ele fez uma pausa, dando um trago no terceiro charuto da noite. Delaney estava certo, aquilo era um calmante. Então o que você vai vender, querido? Perguntou Sally ironicamente. Aprendi muito bem o que tenho para vender, e você? Ninguém cuida da gente em troca de nada, Nate. Isso eu aprendi. Minha mãe pode ter feito isso por mim, mas ela morreu, e meu pai, ela meneou a cabeça. Ele só queria que eu fosse cozinheira, matadora de porcos, criadora de galinhas e mulher de um fazendeiro. Mas essa não sou eu. E se você não é advogado, pregador nem professor, o que diabos vai ser? Isso. Ele indicou o sabre encostado no parapeito da janela com sua bainha barata. Vou ser um soldado. Vou ser um soldado muito bom. Era estranho, pensou, mas nunca dissera isso, nem para si mesmo, porém de repente fazia todo sentido. Vou ser famoso, Sally. Vou cavalgar nessa guerra como um. Nathaniel parou, procurando a palavra, e de repente um trovão espocou no alto, balançando a própria casa, e no mesmo instante um raio atravessou o céu de Richmond como fogo branco. Como isso? Indicou. Exatamente como isso. Sally sorriu. Seus dentes pareciam muito brancos no escuro, e o cabelo, quando a luz do raio clareou a noite, refletiu como ouro escuro. Você não vai ficar rico sendo soldado, Nate. Acho que não. E eu sou cara, querido. Ela só estava provocando um pouco. Vou arranjar dinheiro, de algum modo. Sally se mexeu no escuro, apagando o charuto e se espreguiçando com os braços esguios. Eles deram essa noite a você. Não sei porquê, mas acho que o Sr. Delaney gosta de você, não é? Acho que gosta, sim. O coração de Nathaniel estava acelerado. Pensou em como fora ingênuo com Delaney. Como tinha sido cego, pensou, e cheio de confiança. Delaney é dono desse lugar? Ele tem uma parte, não sei quanto. Mas deu essa noite a você, querido, tudo certo, a noite toda até o café da manhã, e depois disso? Eu falei que vou arranjar o dinheiro. A voz do nortista estava embargada e ele tremia. Posso dizer como ganhar esse dinheiro para sempre. Para todo o tempo que você e eu ainda possamos querer. Sally falava baixinho no escuro e a chuva tamborilava na rua e no telhado. Como? Era um milagre que Nathaniel ainda pudesse falar, e mesmo assim a voz saiu num grasnido. Como? Perguntou de novo. Mate Ethan para mim. Matar Ethan, disse ele, como se não tivesse escutado direito, e como se não tivesse passado os últimos dias convencendo-se de que Ethan era seu inimigo e fantasiando um sonho de rapaz de como destruiria o rival. Matar? Perguntou cheio de pavor. Mate aquele filho da puta para mim. Só isso. Sally fez uma pausa. Não que eu me importe de ficar aqui, Nate. Na verdade, deve ser o melhor lugar para mim, mas odeio o filho da puta por ter mentido para mim, e odeio as coisas que ele conseguiu me contando mentiras, e quero o filho da puta morto e que a última coisa que ele ouça nessa terra seja o meu nome, para nunca esquecer porque foi para o inferno. Vai fazer isso por mim? Santo Deus, pensou Nathaniel, quantos pecados estariam reunidos ali numa trouxa imunda?
Quantas anotações o anjo responsável pelos registros no céu estaria fazendo no livro da vida do Cordeiro? Que esperança! Que esperança de redenção haveria para um homem capaz de contemplar o assassinato ou mesmo cometê-lo? Como os portões do inferno estariam escancarados, como as chamas seriam lancinantes, como seria agonizante o lago de fogo, e por quanto tempo a eternidade se estenderia se ele não se levantasse agora, pegasse a espada e saísse desse antro de iniquidade para a chuva que tudo limpava? Santo Deus, rezou, isso é terrível, e se o Senhor salvar minha alma agora jamais pecarei de novo, nunca mais. Olhou nos olhos de Sally, aqueles olhos lindos. Claro que o mato para você. Ouviu-se dizendo. Quer comer primeiro, querido? Ou depois? Como um raio branco atravessando o céu, ele seria maravilhoso. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Parágrafo Secreto. Obrigado por acompanhar Rebelde, o primeiro livro de As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. Até o próximo episódio.